gente. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre aspectos quantitativos de uma solução, dando continuidade, né, à aula passada, que nós falamos dos tipos de soluções, e hoje nós vamos falar, né, um pouco da concentração comum, como já tinha falado, e da molaridade, certo? Então, eu gostaria de começar perguntando fazendo a seguinte pergunta, né? Como preparar uma solução aquosa de água sanitária para combater o Covid-19? Que é possível? Então, gente, olha só, uma das formas que está sendo utilizada de soluções é o álcool em gel, lavar bem as mãos, mas também a água sanitária, ela ajuda, né, a combater esse inimigo invisível. Inclusive, né, é comum hoje a gente ver, né, pessoas limpando vias públicas, né, para desinfetar aquela região, aquela superfície. Dentro da casa da gente não é diferente, então nós temos também que nos cuidar, certo? Por quê? Porque esses vírus são partículas que ficam se depositando em superfícies e tem relatos que dura 2, 3 dias, então é importante a gente também fazer essa higienização. E a água sanitária, né, é um dos produtos que podemos estar utilizando, além de ser barato, né, lógico, nós podemos estar fazendo uso. Aí, para poder entender melhor, eu trouxe aqui um rótulo, né, justamente de água sanitária, e nesse rótulo ele mostra aqui essa concentração, né, que ele mostra aqui, de 2 a 2,5 pp, seria massa-massa. Se eu quero preparar uma solução, por exemplo, para limpar móveis, é simples, eu só pego 25 ml de água sanitária e completo aqui para 1 litro, então na verdade aqui eu tenho que adicionar 975 ml, né, de água, certo? Nessa outra solução aqui, se eu for usar 50 ml de água, eu preciso de quanto? De 950 de água, né? Se eu for utilizar 50 ml de água sanitária, certo? Aqui eu vou obter uma solução 0,1% e aqui eu já obtenho uma solução 0,05%, ou seja, é menos concentrado, né? Mas é o suficiente para estar limpando essa superfície, certo? Bom, essa solução de água sanitária, eu posso considerar, como está bastante diluída, eu posso considerar que a densidade da água é igual à densidade da solução. Nesse sentido, eu posso afirmar também que se é 2,5%, é o mesmo que dizer que a cada 100 gramas, eu vou ter 2,5 de hipoclorito de sódio. 100 gramas igual a, no caso, 100 ml. E também, se eu tenho 100 gramas ou 100 ml, eu tenho 2,5, então em 1000 seria 10 vezes mais, seria 25. Se eu quiser calcular a concentração aqui comum, que é o que nós vamos trabalhar, eu posso dizer que a concentração comum é o quê? 25 dividido por 1 litro, que é 25 gramas por litro. Super fácil, né, galerinha? Então, como é que eu preparo uma solução? Então, uma solução eu preparo primeiramente, aqui eu tenho que medir, né, esse soluto, dependendo do quanto de concentração eu vou preparar. Aí eu coloco no beck com a quantidade de água e depois transfiro para um balão com o auxílio de um funil para que não ocorra perdas no sistema. Adicionando, completando aí, e eu vou fazer uma agitação para a homogeneização do sistema. Então tem que ter essa eficiência de homogeneizar esse soluto, né, se espalhar em toda a solução. Por isso que a solução ela é também considerada como uma mistura homogênea, né? Porque você não consegue ver ali as partículas sólidas no meio dispersa. Aí, a primeira concentração, né, é quando a gente busca a quantidade do soluto em relação ao volume da solução. Sempre que vem a N1, o 1 significa soluto, certo? O 1 sempre significa o que? Soluto. Já no caso, quando eu tenho um índice 2, é o solvente, que é a parte sólida, né? A parte líquida, certo? E aí, por exemplo, eu trago aqui uma embalagem onde diz assim, que nessa embalagem eu tenho carboidratos 21 gramas, certo? E tenho sódio 45 miligramas. Acontece que, se eu for calcular a concentração aqui comum,
eu vou ter o quê? Que a concentração vai ser a massa, que é 21 do carboidrato, e que é o volume aqui, porque essa quantidade aqui é para o volume de 200 ml, certo? E aí, por definição, eu tenho que é a relação entre a massa do soluto e o volume da solução. Vamos lá, galerinha? E densidade. Olha só, gente, densidade de mamãozinho com açúcar. A densidade, você tem a massa da solução sobre o volume da solução. A diferença é que a massa da solução. E a massa da solução, gente, só para vocês não esquecerem, galerinha, é a massa do soluto mais massa do solvente. É o somatório, certo? Não esqueça que a massa da solução é M1 mais N2. Aí, dando continuidade, nós temos ainda a concentração em quantidade de matéria, o mol por litro, né? Dessa forma, eu vou ter aqui N1. Professora, mas quem é N1? N1, lembrando lá do primeiro ano, é a massa do soluto sobre a massa molar. E aí você calcula N1 e o volume da solução. Você tem o que? Concentração, certo? Molaridade parece igual, tem que ter muito cuidado, porque o denominador é massa do solvente e não volume. Mas em cima eu tenho quantidade de matéria do soluto, que eu calculo pela essa mesma forma aqui. Então eu vou ter N1 sobre N2, sendo que N2 tem que estar em quilograma, então tem que prestar atenção, porque se for dado em grama e você querer substituir, você vai errar a questão, certo? Tem que ser em quilograma. Vamos lá para um resumo simples e prático. Viu como foi rápida a nossa aula? Então, eu tenho que concentração é a massa do soluto sobre o volume da solução. Daí uma aplicabilidade, gente, né? Os remédios, xaropes, né? Muito deles é uma solução onde você pode estar lá, né? Mostrando uma concentração ou em gramas por litro, ou gramas por ml, ou gramas por miligramas, enfim. A densidade, como nós já vimos, né? A densidade da relação de massa e volume. A água aí, embora tenha a mesma composição, mas a estrutura, ela muda, então ela tem densidades diferentes no estado sólido e no estado líquido. A molaridade, aí aqui eu trago a concentração do nosso estômago, né? Em mol por litro, então eu tenho um número de quantidade do soluto dividido pelo do solvente. E aqui eu tenho, né, a molaridade, onde N1 sobre N2, M2, mol por quilograma. E aí eu posso preparar uma solução, né, levando em consideração essas quantidades aqui, esses aspectos quantitativos, certo? Da solução. Então, algumas orientações, gente, preste atenção. Por que eu estou dizendo isso? Faça a atividade, né? Deixe de coragem, peça coragem para vocês fazerem atividade, não só de química, mas também dos outros professores. Então, nós temos a atividade do livro da página 22, do nosso livro didático, são 4 questõezinhas. Temos também a leitura de medicamentos, né? Uma apostila sobre solução caseira. Justamente essa apostila foi desenvolvida pelo pessoal de Minas Gerais. Lá o pessoal como é que eu posso dizer, da parte do Conselho de Química prepararam com cuidado para a gente. Vale a pena você dar mais uma investigada nessa apostila, é bem interessante, traz outras dicas também. E por hoje, gente, é só. Um beijo, ó. Muita saudade de vocês, certo? Espero que tudo isso, né, esse agito todo, a questão de estar com essa questão de isolamento social, né, deixar a gente também um pouquinho deprimido, mas então agora é uma forma de você estar em contato com seus professores, aprendendo, o que é o mais importante, certo? E é isso, gente. Beijo.